Boa noite a todos, ouvintes, com mais um programa, um podcast aqui na CMA TV. Quero agradecer a todos que estão ouvindo essa transmissão e conosco. Agradecendo também nosso diretor, irmão Iranildo, faz a programação da TV CMA, com mais um podcast, Viver para Cristo. E o entrevistado de hoje é nosso irmão, segundo dirigente, pregador da Palavra de Deus, nosso irmão Josimar, que estará aqui presente com a gente para o nosso segundo podcast. E Deus possa levantar esse podcast cada dia mais e que a palavra do Senhor chegue nos quatro cantos do mundo. E a palavra diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Pode falar, nosso irmão Josimar. Boa noite a todos aí que estão conosco. Paz do Senhor, todos os crentes que estão aí na live também. Deus continue abençoando cada um que se disponibiliza pelo horário, está aí conosco, né? Deus é bom e com certeza tem muito de Deus para nós aprender hoje. Nosso irmão Tiago, quero agradecer pelo convite. Falou comigo ontem no domingo, né? E Iranildo, que está com todo o equipamento aí disponibilizando para trazer o melhor, né? A palavra de Deus, que é alimento para nossas almas, com certeza. A Bíblia diz em João 15:5, sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, nossa confiança, nossa alegria, tudo se encontra em Jesus. Amém, amém. Vamos falar aqui hoje, o assunto hoje é sobre Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus, que andou com Jesus, um dos primeiros discípulos de Jesus. E eu queria saber do Senhor, já começando já aqui, como o Senhor pode nos informar, passar para a gente, como foi a vida de Pedro? Como foi o ministério de Pedro? O ministério de Pedro, Tiago, foi de altos e baixos, né? Nós sabemos que Pedro, a Bíblia diz que quando Jesus chamou ele lá no mar da Galileia, ele estava pescando, né? Imediatamente ele deixou tudo. A Bíblia diz que ele deixou tudo para seguir Jesus Cristo, né? E ali começou, no mar da Galileia começou o ministério de Pedro. E nós vamos ver no decorrer dos evangelhos, Pedro, uma hora era usado por Deus, outra hora dava lugar ao diabo, né? Ao diabo. O Pedrão era bem difícil, né? Era bem complicado. Ele andava com a espada, né? O interessante é que Pedro era bom em palavras, mas em atitude. É uma pergunta que todo mundo faz. Eu já andei por todo canto e às vezes uma pessoa mandou para mim antes de a gente começar e diz assim: e Pedro negou ou traiu Jesus? É interessante que já estudei sobre esse caso, qual é a diferença de trair e negar Jesus, né? A diferença, Tiago e todos os ouvintes que estão aí nos vendo a gente aí, a diferença de trair e negar, nós for ler o texto, não há diferença e há diferença, porque em nenhum momento nós vamos ver Judas dizendo que vai trair Jesus. Em nenhum momento nós vamos ver Pedro, ele diz que se Jesus fosse preso, ele morreria por Jesus. Mas na hora de que o bicho pegou mesmo, como diz no nosso linguajar no Nordeste, quando o bicho pegou, ele disse que nem conhecia Jesus, praguejou, fez de tudo e não conhecia Jesus. Então assim, Pedro negou Jesus, Judas traiu. E hoje, como é que nós negamos Jesus hoje? Hoje nós negamos Jesus dizendo que eu vou fazer algo. Quando Jesus mandar a gente fazer, eu vou fazer. E na hora que ele manda eu fazer, eu não faço. Então eu estou negando
a minha intimidade. Pedro negou a intimidade dele com Jesus, porque ele conhecia Jesus, andava, estava vendo Jesus fazendo vários milagres, vários poderes, vários sinais, mas na hora de dizer que conhecia Jesus, ele negou a sua intimidade. E Pedro era um homem de confiança de Jesus, né? Era um dos discípulos que mais de Jesus mais confiava, né? Era Pedro, sempre a gente era que tomava frente de tudo, né? Pedro, rapaz, que um homem que Jesus chegou para ele e disse: quem a multidão acha que eu sou? Chega para os discípulos. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta cheio da autoridade de Deus, diz: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Então naquele momento Deus estava usando Pedro, mas por um momento Pedro deixou o orgulho, deu brecha ao orgulho, e Satanás entrou nele ali, Tiago, porque no mesmo momento nós vamos ver Jesus repreender Pedro, porque Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um objetivo, e a cruz do Calvário, e nada impediria. Então Pedro quis impedir: Senhor, para trás de mim, Satanás. Tu que só pensa nas coisas do mundo e não na de Deus. Então assim, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, o orgulho vai abrir brechas para Satanás entrar, mesmo que Jesus esteja usando a gente, mas se nós deixar o orgulho entrar e dar brecha para Satanás, ele vai usar, como usou Pedro, vai usar todo aquele que der brecha para ele usar. É verdade. Muita gente perguntou a mim também a respeito que o Senhor pudesse dar uma sobre quando Jesus estava no barco, que veio aquela tempestade. E muita gente ali tem muita gente ainda que não põe aquela fé, né? Precisa primeiro ver, ou se não sentir. E muita gente que não são evangélicos não acredita na fé que o evangélico tem. Interessante que quando Pedro anda sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas, chama Pedro: Senhor, se és tu, ordena que eu vá até aí. E é interessante que Jesus dá ordem para Pedro ir. Mas eu tenho toda certeza que, Tiago, que naquele momento os discípulos que ficaram no barco, nenhum estava incentivando a Pedro ir. E aí que eu aprendo com isso? Quem tem que nos incentivar somos a gente. Quem tem que acreditar na gente somos a gente. Porque quem está contemplando o que Cristo está mandando nós fazer, não vai incentivar. Com certeza os discípulos: tu é louco, você vai andar, você não vai conseguir. Pedro começou, mas olhou, deixou de olhar para Cristo e começou a se afundar. E é interessante que a Bíblia não diz, a Bíblia diz: e eles voltaram para o barco. Aquilo que você não consegue fazer, Deus vai lhe ajudar a conseguir. Só creia naquilo que Deus falou a você. E Pedro, como já havia, Jesus antes de fazer o milagre, já tinha feito 8 dos peixes, né? Um antes dos peixes, mas Pedro não acreditou ainda que o Jesus tinha feito um milagre, né? É interessante que o texto sempre dizia: homens de pouca fé, coração duro, e era contemplando com os olhos, né, as grandezas de Deus através de Jesus Cristo, né? É por isso que a Bíblia diz: felizes são aqueles que não me viram, mas creem, né? Então aqueles que creem em Cristo são bem-aventurados, são felizes, né? Porque não viram, mas creem através da palavra de Deus. E lá na frente vai dizer também, Pedro, uma pergunta para o Senhor também, que refere a Pedro, que ele diz que estava como uma ovelha desgarrada. O que é que ele quis dizer naquela
parte daquele texto. Interessante é que a maior decepção de Pedro foi perder Jesus. A decepção de Pedro perder Jesus fez que ele deixasse de seguir aquilo que Cristo tem ensinado durante seu ministério. Então é por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja por causa de uma decepção que transpassa na vida dele. Eles deixam de seguir o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo. Então a maior decepção de Pedro foi ele perder Jesus e achar que Jesus não ia ressuscitar dentre os mortos, como Jesus falou. Então essa foi a maior decepção de Pedro. Então ele se sentiu, né, desgarrado, né, se sentiu sem um líder, se sentiu sem um pastor, se sentiu sem um salvador, né, porque todo aquele que não confessa Jesus está desgarrado de Jesus. Amém. Também mais uma perguntazinha aqui para o senhor. As perguntas a gente é só mandando aqui. E o negócio, quando tá ficando gostoso, falando de Jesus, que a melhor coisa que tem é falar de Jesus. E falando de Jesus para aquelas pessoas que têm que aprender, e a gente também temos que aprender muito mais as coisas de Deus, que as coisas de Deus é tão maravilhosa. E outra pergunta, tá lá no segunda e Pedro fala a prova da nossa fé. Lá no primeiro, e que ele quer. O que é que está significando aquilo para Pedro? A prova da nossa fé. Interessante que a fé, quem pode dizer quem tem a fé só somos nós. Eu, você e qualquer outra pessoa. Porque a fé, ela não se vê. A fé, ela se contempla com as grandezas de Deus. É por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé nós não estamos vendo, mas pelo crer em Jesus, a nossa fé está sendo gerada, né? E com certeza tenho isso comigo, e eu creio assim que o mundo não conhece a verdadeira fé em Jesus Cristo, né? Porque se a gente for perguntar o que é, eles não vão conseguir dizer, porque não medita na palavra, na verdadeira palavra de Deus, que é uma bússola para a minha vida, para a minha alma, para a sua alma. Então a palavra de Deus, ela é extraordinária, né? A fé, ela faz grandes coisas se nós cremos através de Jesus, né? Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, né? Se disser para esse monte ir para o outro lado, eles vão, porque a fé, ela é extraordinária. A fé, ela ultrapassa os limites, né? A fé, ela é top demais. Então, dependente do que nós estamos passando, o que nós passamos, né? E nunca deixe de acreditar nos milagres, no poder de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem ainda grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Um telespectador aqui mandou aqui para mim perguntando, pergunta aí, irmão Tiago, irmão Josimar, por que Jesus não tirou a espada de Pedro? Uma pergunta muito interessante que quase todo mundo faz, né? Essa pergunta é interessante aqui. Quando Jesus, eu vou entrar aqui no meu testemunho e vou entrar o rapaz que perguntou aí, já vou entrar também. É interessante que Jesus jamais vai obrigar ninguém a deixar nada. Eu lembro bem que em 2016, quando eu decidi aceitar a Jesus como meu Salvador, naquele momento eu estava... Me lembro que eu cheguei no culto de círculo de oração em Tabatinga. Só eu e Deus sabia como eu cheguei lá dentro daquele lugar, né? Então para mim tudo era novo, né? Só que o diabo sempre vai colocar na mente da gente que quando nós vamos aceitar Jesus Cristo, ele diz: você vai ter que deixar fazer isso, aquilo fica
querendo botar dúvida na nossa mente. Eu me lembro bem que naquela noite, no ano 2016, eu cheguei ali, mesmo antes de o pregador começar a pregar, Tiago, eu já saí de casa convicto de que iria aceitar Jesus Cristo. E a irmã me chamou e eu aceitei, mas jamais Jesus chegou para mim e dizer: você tem as drogas, a prostituição, né? Mas para o espectador aí, Pedro era tipo um segurança. E era o costume daquela época do povo usar a espada, era o costume judaico. Então, por isso, um dos motivos de Jesus não deixar Pedro, na verdade, deixar Pedro para deixar a espada, né? Então, assim, jamais Jesus, ele nos ensina, né? Quem quer seguir a ele, negue-se a si mesmo, né? Então, nós temos que negar a nós mesmos. Então, a verdadeira espada é a palavra de Deus. Então, assim, o Pedro, ele jamais, né? Jesus chegou para Pedro para dizer: Pedro, você tem que deixar a espada, porque era o costume judaico daquela época, né? Então, eu acredito assim, Tiago, que Jesus, ele sabe trabalhar com a mansidão dele, sabe tratar direitinho, né? Quando Pedro pegou a espada para cortar a orelha do soldado Malco, né? Jesus: Pedro, guarda essa espada, né? Quem com a espada fere, né, será ferido. Então, Jesus estava ensinando Pedro: não se trata as coisas na violência, com ignorância, né? Guarda essa espada, né? Então, assim, ele necessitava, porque era uma das armas que ele tinha naquela época, né? Não era diferente dos tempos atuais, né? O povo hoje usa mais calibre pesado, Então, naquela época, os armamentos deles eram espada, facas, né? Eles necessitavam na sua decorrer da obra missionária que eles faziam naquele território em Jerusalém, Israel, naquele tempo. Irmão Josimar, trazendo-nos para o dia de hoje, e a gente sabemos que os dias de hoje não são diferentes de antigamente. Algumas coisas não são diferentes de antigamente. Não é verdade? Tudo que Jesus salvou, batizou, fez milagre, hoje em dia também tem. Mais pouco, mas antigamente tinha muito. Mas quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes e ele amava ele, e mais após Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, você negarei. O que você traz de lição que Jesus está ensinando aqui a Pedro? Interessante aqui, Pedro é o homem dos 3. Eu aprendi isso numa lição na escola bíblica. Sempre guardei isso para mim. Pedro é um homem dos 3, né? Nós vamos ver várias vezes Pedro, como Jesus revelou a ele, dizendo que Pedro ia negar Jesus, né? 3 vezes antes que o galo cante. Pedro ia negar Jesus. Então Pedro, quando nega ele, a Bíblia diz que Jesus olhou por cima do ombro. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu conjecturei que Jesus olha por cima do ombro de Pedro. Galo canta, Pedro se lembrou. A Bíblia diz que Pedro começou a chorar um choro amargo, um choro profundo de arrependimento, né? Quem lê a Bíblia sabe, eu lendo esse texto disse a tu, Pedro, que tu ia me negar, né? Então Jesus, ele sabe tudo, sabe o que vai acontecer, sabe. Então, assim, naquele momento Pedro nega Jesus 3 vezes. Por uma das maiores decepções, Jesus é crucificado, Jesus morre. Como eu falei aqui, a maior decepção de Pedro foi perder Jesus, achando que Jesus não ia ressuscitar. Mas quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que Jesus diz: diga a Pedro que eu quero me encontrar com ele lá na Galileia. No mesmo lugar onde Jesus chamou Pedro pela primeira vez, estava dizendo: eu quero me encontrar com ele lá. Foi do começo, né? Então, assim, por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro. Está escrito no Evangelho de João 21, esse texto, quem quiser
ler em casa, está em casa. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu sabes. Então assim, eu creio assim: Pedro, tu me amas. Na terceira vez, apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos, meus cordeiros. Então Jesus está dizendo: Pedro, se tu me amas, continua, não desista, né? Então assim, se nós amamos Cristo, nós temos que continuar aquilo que Ele nos ordenou a fazer, né? Com certeza tem crentes aí na live, né? Então, se nós amamos Jesus, que nós continuamos a fazer aquilo que Ele nos ordenou, né? Aí, Tiago, Pedro, por 3 coisas Jesus levou para aquela reuniãozinha com Pedro, aquele jantar, né? Pegaram nada, Tiago, mas eu sei que a Bíblia diz que tinha peixe, tinha pão e tinha um fogozinho aceso lá, né? O fogo simbolizava o Espírito Santo, o peixe simbolizava o cristianismo, né? E o pão simbolizava a palavra de Deus. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, 3 vezes você me negou, mas 3 vezes eu te perdoo. Aí estava simbolizando o perdão. Perdão. Que hoje em dia é muito difícil. E às vezes perdoar quem ama você é uma coisa, mas perdoar quem te odeia é difícil. Poucos que têm essa atitude louvável diante de Deus, né? Perdoar nossa esposa pelo momento de fraqueza, de uma discussão em família que todo lá tem, né? Perdoar pela palavra mal colocada é fácil, mas perdoar uma pessoa que feriu profundo é poucos que tem. Mas Jesus estava mostrando a Pedro: Pedro, você me negou diante dos homens. É meio difícil. Negou, né? Mas mesmo assim eu te perdoo. Se o próprio Judas espera e Jesus ressuscitar e ter um encontro com Jesus de novo, ele perdoaria o Judas Iscariotes, né? Porque todos os dois se arrependeu, tanto Judas como Pedro. Mas a atitude de Pedro, Tiago, foi o arrependimento verdadeiro, porque arrependimento de verdadeiro tem mudança. O arrependimento de Judas foi um remorso. Por isso que ele quis resolver com suas próprias mãos. Eu matei quem não poderia, eu entreguei quem não poderia ter entregado. Vão matar por causa da minha causa. Então eu me arrepender, mas eu vou tratar com minhas mãos o que eu fiz. Então ele tirou a vida dele, né? O Judas, Pedro, mesmo negando, dizendo que não conhecia Jesus naquele momento de fraqueza de Pedro. Por isso que eu disse: Pedro, no momento estava alto, no momento alto, momentos baixos. Então, mesmo assim é a gente. Às vezes nós estamos com a fé lá em cima, né? Às vezes nós queremos, pelo momento de decepção na nossa caminhada, nós queremos desistir. Quando a gente começa a desistir, se não chegar uma mão amiga, uma palavra, é meio complicado. É interessante que você falou de mão amiga. Eu me lembrei quando Pedro está na caminhada sobre as águas, que Jesus dá ordem, ele começa a se afogar, descer. A Bíblia diz que ele clama: Senhor, salva-me. Naquele momento a Bíblia revela que aqui Jesus estendeu a sua mão, pegou Pedro pela mão. Jesus sempre vai estar com a mão estendida para mim e para você nos momentos de fraqueza, nos momentos de queda. Jesus vai estar sempre com a mão estendida para nos levantar e continuar com força, com vigor e com fé nele. Telespectador também aqui mandaram uma pergunta para mim aqui no privado, perguntando: segundo a Bíblia, Pedro foi líder dos discípulos e foi o primeiro pastor? Sim ou não? Explique. Pedro era
Top demais, né? O líder, né? O pastor de Jerusalém, né? E quem fundou a igreja foi Pedro, né? Sobre esta pedra, né? Edifica a minha igreja. Pedro ceava com Jesus. Isso é interessante demais. Pedro ceava com Jesus, cantava hinos. Deus deu, a Bíblia diz que na comissão dos 70, Jesus deu autoridade a todos, né? Para expulsar demônio, para curar, né? Para pregar, para fazer prodígios e maravilha. Pedro estava lá sendo usado por Deus, né? A Bíblia diz que eles chegaram tanto alegre acerca daqueles que ele tinha feito através do nome de Jesus, que ele diz: Rabi, nós estamos alegres porque os demônios se submetem a nós, né? Por causa do vosso nome. Aí Jesus dá uma parada nele e diz: alegrai-vos, porém, não porque o vosso nome, não porque os demônios se submetem a vós por causa do meu nome, mas alegrai-vos, porém, porque o nome de vós está escrito no livro da vida. Então, assim, Jesus está nos ensinando assim: jamais coloque o milagre acima da salvação, né? Então Jesus estava ensinando a Pedro, dependente do milagre que Deus fez através das suas mãos, nunca coloque o milagre em cima da salvação. Não é que a gente nunca temos que colocar a salvação acima de uma boa casa, de uma boa conta bancária, de um carro, jamais. A salvação, ela é a maior dádiva que Deus pode dar, que Deus nos deu, Tiago. Deus nos deu, pode dar não, que Ele nos deu o direito à salvação. Então a maior dádiva de Deus é a salvação para o homem, né? Irmão Josimar, por dia de hoje, a gente pode trazer à tona aí. Deus provou Pedro? Deus provou Pedro, né? Porque jamais vai nascer um líder se ele não passar por momentos difíceis na sua caminhada, Tiago. Então quem lê a Bíblia sabe que Pedro passou por várias coisas, né? Jesus chega para Pedro: quando tu te converteres. Pedro andava, via, e Pedro não era convertido, mas quando negou Jesus, mas quando a Bíblia diz no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando ele é cheio do Espírito Santo, aí começou o ministério de Pedro mesmo, cheio de poder, de autoridade pelo Espírito Santo de Deus, né? Começou a pregar. A Bíblia diz que cerca de quase 3.000 almas se convertem, né? Entra no templo cheio, pregando, né? A Bíblia diz que ele é preso e sai alegre, né? Da prisão, né? Por causa do evangelho, por causa do reino, né? Então, com certeza Pedro foi, antes de ser o pastor geral de Jerusalém, Pedro foi provado e aprovado por Deus. Mas os telespectadores estão mandando aqui as perguntas. Olha, estão mandando as perguntas aqui demais. Ele pergunta quando foi a primeira pregação de Pedro e após a ressurreição de Cristo. E você sabe, e me mais perguntando quantas pessoas foram só salvas, né? Aquele dia, aceitaram a Jesus. Estão querendo botar ele aqui no estreito aqui, mas como é pregador, né? A Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, Jesus fica cerca de 40 dias com eles ainda na terra, dando as últimas instruções. Mas Jesus dá uma ordem para ficar em Jerusalém, até que do alto sejam todos revestidos de poder, né? Então a Bíblia diz que estavam 120 orando, buscando a promessa, esperando no lugar a promessa que Jesus tinha feito. Então todos estavam em coração crendo, né? Ali começou com 500, terminou com 120. 120 foram cheios, né? Quando são cheios, ali onde é que começa mesmo a igreja primitiva. A primeira pregação de Pedro foi acerca de 3.000 almas converteu. A segunda foi 5. 2 pregações foi 8.000. E daí foi embora, né? A igreja já
A perseguição estava alta, mas ele se alegrava. Quando chega no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, 3 vezes Pedro já tinha sido preso. Né? Pedro tem 3 visões. É por isso que eu disse que é um homem dos 3. 3 vezes Pedro foi preso, né? E todas as 3, quem tirou ele de lá foi Jesus Cristo. O Pedro era meio teimoso. Tinha coragem e tinha coragem. Por dia de hoje é muito difícil um irmão ter coragem que Pedro teve. Entendeu? De renegar tudo. E a Bíblia diz que Pedro era casado, né? Era casado, mas não fala como era o nome da esposa, né? Só fala que a família acompanhou ele. Acompanhou, mas ele não deixava momento nenhum de fazer aquilo que Jesus ordenou, né? De pregar, de ir para cima mesmo da potestade. Ele ia para cima, não tinha isso não. Pedro não tem isso não. A mulher era no mesmo nível dele, né? Com certeza, para ele aguentar isso tudo, ela concordava. Porque o ministério era de Pedro. Pedro sabia que Jesus tinha ordenado a ele, né? Tinha falado, ele sabia o que das fraquezas dele quando negou Jesus, né? Mas Pedro é top. Pedro foi o grande pastor de Jerusalém e nós vai ver lá na frente no livro de Atos ele chegando querendo fazer acepção de pessoas e o Paulo dando uma repreensão nele. E Paulo quem pregou para Pedro foi Paulo? Ou foi Pedro que pegou para Paulo? Paulo pega para Pedro. Vai ensinar ele, né? Ensinar. O cara tá lá querendo fazer a acepção dos gentios e judeus, né? Aí Pedro o Paulo chama ele na repreensãozinha dele, rapaz. Irmão Josimar, os dias de hoje, a gente trazendo a história de Pedro com a família dele, teve que seguir um ministério, teve que fazer o que Jesus mandar, o ir e pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele começou a pregar não só para os judeus, mas também para os gentios, né? Pregou para todos e a igreja continuou crescendo. Os dias de hoje, a família é a base de tudo isso, porque se a família não tiver no seguir, no líder, o ministério anda? Tiago, louva a Deus por Deus ter colocado uma mulher que ela me entende, né? Assim, sobre o meu ministério, ela entende que Deus tem uma chamada na minha vida de pregador do evangelho, né? Jamais eu pedi a Jesus para ser pregador, mas ele, né, me deu esse ministério na palavra. Eu louvo a Deus, ela sempre me apoia, independente da situação, da circunstância, né? Eu entendo que a família ela tem que estar colaborando com o ministério do esposo, a esposa tem que estar colaborando com o ministério do esposo, dependendo de qualquer coisa, né? Então assim, eu entendo que a esposa não pode atrapalhar o ministério do esposo e nem o esposo atrapalhar o ministério da esposa. Eu entendo assim. Então tem que andar lado a lado. A esposa, o esposo, e Deus vai abençoar esse casal grandemente se eles fizerem isso. O líder, né? O líder do Senhor. O líder pregar e se você estiver bem com sua família, você está bem também com a igreja, né? Tá bem com a igreja, diferença também. É essa. Se você está bem com a família, a igreja você tem que estar 100%. Não é? E bem com Deus, família e a sua casa. Mais aqui uma perguntinha que os nossos telespectadores estão mandando, né? Os cabas estão querendo arrochar nosso pregador aqui. Tá perguntando, e a visão que Deus mostrou a Pedro? Qual foi essa visão? Visão do lenço? Do lenço. Tiago, quando nós lemos o capítulo 12, uma vez eu comentei até com o Bruno essa questão, o capítulo 12 de Atos do Apóstolo, quando Jesus liberta Pedro do cárcere, nós vamos ver ali que Pedro não tinha muita experiência com visão, não. Porque ele mesmo revela, eu não sei se era em sonho ou se era real.
né? Não sei o que estava acontecendo, né? Mas agora eu sei que verdadeiramente Deus me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então, assim, naquele momento, Pedro não entendeu o que Deus queria tratar com ele, né? Que ele não é impuro, não reclamo daquilo que eu santifiquei, purifiquei, né? Então, assim, Pedro naquele momento não estava entendendo. Eu tenho coisa assim, era diferente de Paulo. Paulo não, Paulo veio várias visões de Paulo e Paulo sempre nunca retrucava. O Pedro sempre dava uma retrucada daquilo que Deus mostrava a ele. Sempre dava uma reta, uma freada. No freio. Então, assim, meu amigo, se Deus mostrou um negócio e você tem certeza que ele, não adianta retrucar, não. Contra aquilo, nem reclamar contra aquilo que Deus lhe mostrou. Então, se vai para falar, fale. Se é para fazer, tem que fazer. Tem que fazer, não tem esse negócio não. Se não fizer, quem tem que responder suas consequências é você, né? Assim, lá na frente. Então, Pedro sempre gostava de levar um puxão na orelha, né? Irmão Josimar, a partir da morte de Pedro, quando Pedro vai ser crucificado, qual é essa mensagem da morte de Pedro que traz por dia atual da gente? A mensagem de Pedro ser crucificado, cabeça para baixo. O que é que ele traz pro dia da gente de hoje? Nós sabemos que naquela época a maior sentença, o maior castigo que se tinha era ser crucificado. Pedro entendeu naquele momento, naquele acontecimento que estava acontecendo com a vida dele, como a Bíblia nos revela, que ele não bota eu de cabeça para baixo, que eu não sou nem digno de morrer como meu mestre, meu Senhor morreu, né? Então Pedro entendia que ele era pequeno e Jesus sempre era grande, sempre será grande, né? Então foi por isso que ele disse: bota eu de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu mestre, como meu Senhor. Assim, Pedro sempre deu a glória para Deus. Até na sua morte ele retribuiu a glória para Deus, Tiago. Assim eu entendo, né? Pedro era um cara fora de série, né? Pedro era top. Pedro era Pedro, né? Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro, né? E eu queria que o senhor falasse da sua trajetória, como chegou no evangélico, como aceitou a Jesus e o que o senhor passou para chegar, para aceitar Jesus, trazendo uma palavra aí de reflexão para aqueles que estão aí, que às vezes não são evangélicos, mas aqueles que são evangélicos, está com a fé lá embaixo. Eu trazer seu testemunho para a gente aqui. Tiago, eu tenho isso comigo e aprendi esses dias, eu pregando na igreja Pociana, eu disse para os irmãos que tem pessoas que se convertem ao evangelho nos momentos mais difíceis de sua vida. Mas quando Jesus resolve aquele problema, eles simplesmente viram as costas para Jesus e saem da igreja. Tem pessoas que vão se converter ao evangelho porque está vendo Deus abençoar tanto o irmão que vai se converter. Olha, enquanto esse rapaz entrou na igreja, Deus tem abençoado ele. Mas tem outras pessoas que entrou mal na igreja. Deus mas continua de pé. E eu disse, nós somos bem-aventurados porque nós entramos maus na igreja, independente de cada convenção. Como eu falei aqui, só Deus sabia como eu entrei naquela noite, naquele lugar. Mas eu louvo a Deus e eu tenho dito isso nas minhas orações. Senhor, eu louvo a Ti pela paciência que o Senhor teve comigo, né? E está usando os seus servos, seus profetas na terra, né? Que me estava dando a última chance, né? E a família podia se conformar porque eu não queria nada com Deus. Naquele momento eu não queria, porque nós aprendemos com Pedro que as maiores atitudes não estão na palavra, está no praticar, né? Enquanto Pedro só praticava, não praticava aquilo que ele falava, ele só levava decepção para a sua vida. Porque ele diz,
Se o Senhor for preso, aonde o Senhor for, eu estou contigo, na cadeia, em todo canto. Mas depois que ele entendeu que as atitudes no silêncio falam mais do que palavras ditas, não negou mais Jesus Cristo. É por isso que ele era preso e saía alegre, porque entendeu que Jesus é o Salvador do mundo. Então assim, quando eu entrei em 2016, eu estava afundado nas drogas, né? Nas prostituições, festas. Se tivesse o grafite, eu estava de dentro, né? Não respeitava minha companheira. Quem tivesse comigo, eu não respeitava, né? Não gostava de respeitar, mas louva a Deus que Deus tirou isso de mim, né? Hoje a maconha, a cocaína, as festas não fazem falta na minha vida, né? Porque eu entreguei, neguei o meu desejo. E Jesus fez uma limpeza, Jesus fez promessas na minha vida e eu vejo cumprir, né, na minha vida. Deus é tão misericordioso que me levou a outro estado para pregar a palavra dele, né? Alguém pode dizer assim, não, só foi lá porque era um irmão, mas é interessante. Mas teve a promessa de Deus. Mas teve a promessa de Deus. É interessante que a gente foi para uma consagração, isso num domingo, consagração lá. Aí a gente orando e na hora trouxe uma palavra, uma reflexão lá, e na hora da agradecimento, aquela roda de fazer a última oração final, Deus tomou uma irmã lá. Só que num culto antes, no Pocinho de Jacó, a irmã se levantou e disse, quem é que estava aqui naquela cadeira ali? Eu vi uma pessoa ali, toda de preto. Disse, não, a irmã disse, não, pode ser até um anjo que Jesus mandou, não sei o que. Ela ficou assim. Mas quando eu tive lá no domingo, ela olhou para mim e disse, esse era o menino que eu vi ali, todo de preto. Então assim, eu disse pro dirigente lá, pro pastor lá, eu disse, se for de Deus que quer que eu vá aí pregar, pode ter certeza que Deus vai fazer, que eu vou. Porque no evangelho, na caminhada, amizade, a vontade de Deus tem que falar mais do que a amizade. A vontade de Deus tem que falar mais que a amizade, Tiago. Então assim, não adianta trazer você e levar para outro estado só pela amizade, não. Tem que saber se Deus realmente está no negócio. Então ali quando aquela mulher falou aquilo, e Deus fazendo a promessa que ia me levar para mais lugares, eu me alegrei. Porque eu sabia que ali Deus não tinha me levado só por causa que uma pessoa que me conhecia, mas foi Deus que me levou naquele lugar. Eu preguei, alma se render ao Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Então assim, Deus tem cumprido na minha vida. Tenho ficado no lugar como os 120 ficaram, crendo na palavra que saiu da boca de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus é verdadeira e cumpre no seu devido tempo. E eu me lembro, Tiago, que na minha primeira oportunidade na sede, e foi vocês que me deram, eu preguei trouxe uma saudação breve sobre o rei Ezequias, que Deus tinha acrescentado na vida dele 15 anos. Então naquele momento ali, aquela reflexão foi para mim, porque Deus me acrescentou anos de vida na minha vida, porque eu me arrependi daquilo que eu estava praticando. E hoje, para a glória de Deus, eu ando pregando o evangelho como ele tem ordenado, né? Na igreja, culto de rua, quando estou trabalhando, tenho oportunidade, vou lá e trago uma palavra, né? Às vezes estou trabalhando, o cliente pergunta, tem uma dúvida, e eu digo, você sabe de onde Jesus me tirou? Do tráfico, de uma vida perdida. Deus mudou a minha história. E hoje, para a glória de Deus, estou aqui na sua casa. Eu acho que se eu tivesse uma vida errada, nem aqui eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Porque a Bíblia diz que Deus tem o melhor para os seus, tem pensamentos de paz, de abençoar. Então esse é o nosso Deus. Então, só que minha mãe, ela profetizou sobre minha vida. Disse que ainda ia me ver
de terno, de gravata e com a Bíblia na mão pregando. E a glória de Deus, eu domingo estava pregando na série e disse que ela foi a segunda pessoa a acreditar em mim, que o primeiro foi Jesus. Verdade, o primeiro sempre é Jesus. O primeiro sempre é Jesus, que acreditou na gente, né? Morreu por nós, né? Morreu por nós. Jesus acreditou em mim primeiro, minha mãe profetizou na minha vida, né? E hoje ela vê, né, se alegra demais com isso, né? Menino que não parava em casa, só queria estar dentro dos matos, mas os amigos usando drogas, né? Não tinha futuro, né? Olhava para frente e hoje, graças a Deus, eu ando de cabeça erguida na cidade do Aldo Rodrigues, né? E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, grandes coisas. Tem botado pessoas que jamais eu estaria na mesa dela tomando café e comendo. Deus tem feito isso, né? Então isso é o poder da palavra, né? Jamais, nada vai substituir a palavra. Um bom louvor não vai substituir a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que cura, é ela que transforma, né? É ela que prepara o homem, é ela que nos ensina a adorar, é ela que nos ensina a orar, é ela que nos ensina a fazer tudo, é ela que nos ensina a obedecer a pai, é ela que nos ensina a ser um bom esposo, a ser uma boa esposa. Então é a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela ensina, né? E a nós fazer tudo. Então Jesus transformou a minha vida, a minha história. É interessante que hoje eu sou o segundo dirigente, sempre tive desejo no meu coração. E Bruno é o meu dirigente e Bruno também era da vida errada e ainda pensou em tirar a minha vida. Então assim, Deus quando muda o homem, até o rancor, o ódio, a amargura, Deus tira tudo de dentro, coloca a paz. Fez igual a Pedro, né? Deus foi lá e perdoou a Pedro, não é? Perdoou a Pedro, né? Então eu e Bruno hoje, na minha vida, Bruno foi o primeiro que chegou e disse: quer ir para a portaria? E eu alegre. Me lembro que eu acho que em 2018 eu alegre demais. Eu vou. Pouco tempo depois, Bruno disse: vou botar você agora no som. Tamo aí. Aí foi. E Deus usou Bruno para mim. Tenho muito a agradecer a Bruno também, que acreditou também. Deus tirou ele. E deixa eu contar aqui um negócio bem interessante, que eu sempre tive desejo de... Primeiro culto que eu fui na sede, eu olhei para aquele altar, Tiago, e vi cheio de homens, né? Eu disse: um dia eu vou estar sentado aí com esses homens. E hoje, quando eu me sento, eu fico alegre demais, meu coração se alegra. Porque aonde eu sentava na roda de Escarnecedor, né? Escarnecedores, pessoas que faziam aquilo que não agradava a Cristo, hoje eu me sento perto de homens conhecedores da palavra de Deus. Isso me alegra demais, né? Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Amém. Eu queria só deixar mais uma palavrinha. Eu queria que você desse uma palavra aí. Os que estão fraquinho na fé, estão precisando de uma palavra, precisando que Jesus chegue com providência na sua vida. Aqui para nossa TV CMA, que muita gente acompanha a TV CMA. E graças a Deus o podcast é uma forma de a gente levar o evangélico, levar uma palavra e uma palavra de fé àquelas pessoas que estão acompanhando nós. Interessante nos milagres de Jesus, Tiago. Como a gente está num tema de Pedro, eu vou usar um aqui. Pedro quis indagar a Jesus acerca daquilo que ele estava sentindo e fez. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, né, já se passava aquela enfermidade dela e nada, procurava tudo, né? Gastou seu dinheiro com médicos e nada resolvia. A Bíblia diz que um dia ela ouviu falar acerca das grandezas que Jesus vinha fazendo, como a Bíblia nos revela que a fama de Jesus crescia naquele território, em Jerusalém, Israel, pelo aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ela se decide: então somente eu tocar nele, eu ficarei sã. Ela saiu com fé, com convicção, com coragem, né? Que aquela mulher, naquele contexto, ela não poderia estar no meio das pessoas porque ela estava impura, né?
A Bíblia diz que ela tocou por trás de Jesus na orla, né? Nas suas vestes. A Bíblia diz que saiu virtude de Jesus e a Bíblia diz que ela ficou sã no mesmo momento, né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para trás e diz: alguém me tocou. O que me chama a atenção nesse texto, Tiago, é que Pedro toma a voz e diz: Senhor, a multidão está grande, todo mundo te apertando e você vai perguntar quem tocou. E sabe o que eu aprendo com isso, Tiago? Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando tem pessoas apertando Jesus, tem outras tocando pela fé e recebendo seu milagre. Então, assim, nós pela fé toque em Jesus. Irmão, mas como é que eu toco em Jesus? Eu toco em Jesus pela palavra, eu toco em Jesus na oração. Então, eu estou tocando em Jesus pela fé. Então, assim, enquanto tem outras pessoas que estão desmotivadas, está até orando a Deus, mas não está recebendo, é porque só estão apertando Jesus. Mas no momento que tocar em Jesus pela fé, vai receber seu milagre. Então, nunca deixe de crer. Acredite que Deus tem poder para curar toda espécie de enfermidade, né? E a maior que Ele quer curar é a alma do homem, né? Eles que estão na vida errada, né? Estão com a alma enferma do pecado. Jesus quer fazer um milagre na sua alma, quer transformar, quer mudar a sua história como Ele mudou a mim. Amém. Vamos fazer uma oração. Você que estiver em casa, se sentindo que Deus possa fazer esse milagre, coloca a mão no seu peito. E nosso irmão Josimar, nosso auxiliar de trabalho, nosso segundo dirigente, e orar para vocês. Amém? Encerrando. E depois dele orar, eu dou encerramento final. Glória a Deus. Vamos orar. Que Deus possa fazer, creia, né? O segredo está em crer, né? Creia, tenha fé que Deus pode fazer seu milagre. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, no teu nome Jesus Cristo, queremos neste momento, ó Pai, te agradecer, ó Pai, te glorificar, Pai, pelos teus benefícios, pelas tuas benevolências. Senhor, eu te apresento nesta noite cada um, ó Pai, que estão nesta live, ó Deus, que estão precisando, ó Pai, de uma intervenção divina. Senhor, chega onde nós não podemos ir, ó Pai. Deus, faz aquilo que o médico, que o homem não pode fazer, ó Deus da glória. Também, ó Pai, a tua palavra diz que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é teu Espírito. Espírito Santo do Senhor, visita as casas, ó Pai, onde tem pessoas que estão, aleluia, fraquinhas na fé. Deus, dá uma injeção de ânimo, ó Pai, ó Deus da glória. E o que o teu nome, Senhor Jesus, venha a ser glorificado. E que esta pessoa, este homem ou esta mulher, ó Deus, venha, Pai, testemunhar as tuas grandezas, ó Pai, na vida dele, Deus da glória, é isso que eu te peço nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai da glória, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, aleluia, enfermos, sem expectativa, sem esperança. Deus, aqueles que estão nas drogas, afundados, ó Pai, preso pelas correntes do inimigo. Senhor, repreendo no teu nome, Deus, porque a Bíblia diz que foi lhe dado nome que é sobre todos os nomes. Deus, Jesus Cristo, é isso, Pai, que eu te peço nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Josimar, por ter participado desse podcast com a gente. Quero que Deus te abençoe sempre em seu ministério. Quero também agradecer nosso evangelista, irmão Iranildo, que é o responsável da TV CMA, diretor da TV CMA. E o podcast está na TV CMA, toda segunda-feira, a partir das 10 da noite. Amém. E reprise no YouTube. Amém. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês que continuam ouvindo a sua palavra. Deus abençoe você, irmão Josimar. Amém.